Nós estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã Piracicaba e hoje recebendo em nossos estúdios o David Marcelino, que é o coordenador do Conselho do Orçamento Participativo, o COMOP. David, obrigado por atender o nosso convite, muito bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia, Marcelo. Feliz em estar com vocês aqui, podendo bater um papo sobre o orçamento participativo e as plenárias que vão iniciar na noite de hoje. Pois é, David, a gente que agradece a sua presença aqui no Jornal da Manhã Piracicaba. Vamos falar sobre diversos assuntos que envolvem isso. E hoje começam, as plenárias do orçamento participativo. A reunião será na Vila Resende. David, como é que será a dinâmica este ano? Tem alguma novidade? Novidade da dinâmica esse ano das reuniões é que a gente vai poder aí ter uma dinâmica um pouco mais de ouvir as pessoas no local e já coletar aí as notações, né? Hoje a gente tem um mecanismo que as pessoas elas participam dessas plenárias e podem enviar o e-mail, né? E aí a gente vai estar coletando também lá que muitas pessoas não têm essa forma de enviar e-mail, de relatar isso pela internet. Então a gente vai também coletar algumas demandas no local, poder fazer algumas anotações. Isso vai poder ajudar o mecanismo nosso de reunião. Quando a gente fala em o nome orçamento participativo, para o ouvinte que está ouvindo isso a primeira vez ou já ouviu e não sabe o que é, explica para a nossa audiência. O orçamento participativo ele é um mecanismo do município onde a gente pode contribuir com as questões de investimento do município. Então, essas plenárias são reuniões, que acontecem em cada região do município, onde você pode levar ali sua contribuição de ideias, de propostas junto à sua associação, igreja, e isso contribui muito para as demandas que o município necessita que sejam atendidas. Então, é uma forma do governo do município estar próximo da população e poder ouvir a população, não através só do 156, né? Sim. Mas ali também de ideias que possam contribuir para que o município possa continuar crescendo e se desenvolvendo. O David, nessa dinâmica, ela é aberta a todos os interessados ou são os líderes comunitários que acabam participando? Como que funciona? A toda a população. Isso pode ser participado por associações, líderes comunitários, lideranças ali das regiões, dos bairros. Então, esse fica um convite bem aberto mesmo. É por isso que o trabalho nosso deste ano foi fazer o mais rápido possível esse calendário, o mais rápido possível o planejamento de divulgação. Então hoje a gente já está com as peças publicitárias todas prontas, que a gente vai começar a soltar. Hoje mesmo já solta várias peças publicitárias nas regiões, que a gente possa ir atendendo. São mais de 13 reuniões, então são bastante o mês de março. A gente vai estar toda terça e toda segunda e quinta fazendo essas reuniões, então é bem corrido mesmo essas reuniões. Como é que tem sido o diálogo entre o Conselho e a Prefeitura? A gente está caminhando por um diálogo muito bom, até porque quando a gente levanta demandas, elas são demandas que têm um custo alto, né? Quando a gente fala de um posto de saúde, quando a gente fala de uma escola, não é simples, né? Não é uma coisa que você vai pegar, já tem um projeto pronto e já vai ser construído no dia seguinte. Isso pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas esse diálogo ele continua aberto, ele continua sendo importante. Até porque quando a gente fala de demandas, né, elas podem ser diversas demandas. Só que a gente tem que saber diferenciar o que é demanda de custeio, o que é demanda de investimento, né? As demandas de investimento são essas que a gente pede, né? Posto de saúde, escola, coisas que tem uma construção um pouco maior. As de custeio são corte de mato, as coisas mais simples que estão no dia a dia da secretaria, na rotina ali do 156. Então, a gente precisa também, quando a gente faz esses tipos de reuniões, a gente precisa saber diferenciar isso e separar isso também, as categorias. Senão a gente faz uma coleta de muitas demandas e aí depois no raio-x lá na frente a gente precisa fazer uma divisão. Uma peneira. E aí essa peneira acaba gerando 60 necessidades por região, pode ser ultrapassar até 100 atendimentos aí por região. Então a gente precisa fazer essa peneira e deixar isso mais
mais filtrado para o governo entender e dar um feedback também para o Conselho. Existe um feedback, vamos analisar aí os últimos 2, 3 anos, de uma porcentagem de quantas dessas demandas acabaram sendo atendidas, todas foram, não foram, porque cada bairro vai acabar tendo uma necessidade. Um vai falar assim, não, na escola nós não temos problema com escola aqui próximo, mas a gente precisa, por exemplo, de uma base da Guarda Civil aqui para melhorar a segurança no bairro. Outro é a questão da saúde. Existe um controle de quanto foi mais ou menos realizado pelo poder público com relação a essas demandas? Esse controle, o próprio governo ele precisa informar. Até porque, como a gente tem muitas demandas que têm uma necessidade de tempo, a gente não consegue dar uma previsão. O que foi dito no ano passado que vai ser cumprido nesse ano? A gente não tem essa relação ainda palpável, né? Até porque as secretarias estão dando retorno. O conselho, ele funciona em um ano. Então, também tem obras que não se executam em um ano. Então, hoje a gente está trabalhando para alteração da lei do Conselho e a alteração do regimento interno do Conselho, que vai dar um fôlego para a gente trabalhar em 2 anos. Então, o que se pede em um ano, trabalha-se em um ano e se responde no ano seguinte. Então, exatamente, o governo tem 2 anos para dar um atendimento àquela situação, ou positiva ou negativa, né? Agora, porcentagem, a gente não tem uma porcentagem específica para ser atendida. Lógico que ao decorrer do tempo vai sendo atendido uma solicitação, uma iluminação na Rua do Porto, um recapeamento no Monte Líbano. Então ela vai indo, mas uma porcentagem específica a gente não tem como passar, porque isso vai sendo executado ao decorrer do ano, entendeu? Até que ponto esse tempo de 1 em 1 ano é bom, ou virar de 2 em 2 seria o ideal? Eu digo assim, para que vocês passem as demandas e a prefeitura cumpra o prazo para atender ou não. Quanto tempo demora para ela falar, não, isso aqui a gente vai conseguir fazer, isso aqui nós não vamos conseguir fazer? Hoje, com essa alteração, com essa sugestão de alteração, a gente tem encurta os prazos que a prefeitura tem para fazer uma resposta, até porque todas as plenárias, elas acabam gerando um congresso. Então, se faz todas essas reuniões e depois é feito um congresso para eleger os representantes, a mesa, tudo certinho. Então, a gente gostaria que o governo respondesse no Congresso o que já pode ser atendido e o que não vai ser atendido. Então, a gente encurtou esse prazo, então a gente não tem um tempo maior mais. A gente tem 1 mês, 1 mês e meio, que a gente entrega toda essa coleta para o governo e fala assim, vocês precisam responder o que é positivo e o que é negativo no Congresso, aonde foi feitas as plenárias e as pessoas vão estar ali no Congresso participando. Então, hoje, a forma que a gente entende é que a gente ter 2 anos de trabalho com a mesma equipe. E não em um ano, né? Então a gente tem um mandato aí de 2 anos que no primeiro ano você solicita, você pede, e no segundo ano você acompanha o que foi pedido. É uma forma de fiscalizar, né? De fiscalizar. E o segundo ano também é uma forma de educar, né? Ali você vai estar num orçamento onde você vai estar recebendo palestra, você vai estar recebendo feedback do próprio secretário. Então, esse período de 2 anos seria interessante para que o conselho funcione mais palpável, um conselho mais ativo, onde você fiscaliza mais as obras que você pediu no ano anterior. Ô David, hoje é a primeira reunião, né? Hoje é a primeira. Eu vou jogar você na fogueira agora. Você acredita que a de hoje vai ser mais acalentada, vou dizer essa frase? Porque na última terça-feira, na Câmara Municipal, a secretária de Finanças, né, ela acabou falando ali do orçamento da Prefeitura, e a Prefeitura está com um pouco mais de 488 milhões em caixa, né? Muito provavelmente vão aparecer muitas demandas, não quer dizer que serão todos atendidos, mas você acredita que isso pode influenciar hoje nesses pedidos? A gente vai ter que aguardar e fazer o convite para todas as pessoas da região participarem. Mas eu acredito muito que vai ter participação, a gente conta com a participação de todos. Vai ser um ano que as pessoas vão estar ali pedindo mesmo, só que
A gente precisa estar aberto para ouvir todas as reclamações e sugestões. O governo precisa também estar participando dessas plenárias, que é super importante a participação deles, né? Que são os maiores interessados nisso. Eu acredito sim que vai ter uma boa parte das pessoas participando dessas plenárias. Também a gente tem as regiões rural, né? São 2 regiões que participam muito, que são um pessoal que está interessado mesmo. E aí, prefeitura, o que vocês vão fazer para a região rural? Quais são as necessidades que nós temos aqui? São essas, né? Então, eu acredito que esse ano vai ser um ano que vai ser muito participativo e vai ter muita demanda ali. Lembrando que Piracicaba ainda está em crescimento, tem muitas coisas para acontecer, muitas obras para ser liberadas. Então, as pessoas devam ir mais com demandas de custeio, que são as do dia a dia, e não as demandas de investimento. Mas aí, ali naquele local, vai ser um momento da gente explicar qual seria a mais importante para que elas levem, né? As 2 são importantes, claro, mas aí a gente consegue fazer um filtro ali mesmo, ó. Então amanhã você pode abrir isso no 56, essa aqui é importante, a gente vai manter aqui nesse planejamento nosso. Ô David, nesse modelo do Comop hoje, como é que funciona esse acompanhamento ou não das demandas? O acompanhamento das demandas é direto via Secretaria de Governo, juntamente com as outras demais secretarias. É feito as reuniões, né, ordinárias, a cada uma por mês, né, e a gente vai solicitando ao governo respostas para essas demandas. Então o governo tem pro mês que vem, a gente já tem uma reunião que o governo vai descer com todas as demandas solicitadas de 2022 para ter uma resposta. Então você pode ver que vai uma em cima da outra, né? A gente já está fazendo plenária de 2023, mas tem 2022 que precisa de resposta ainda. Então por isso que a gente pede 2 anos nessa alteração da lei e do regimento interno, para que a gente tenha aí 2 anos de trabalho apenas de 1 ano, né? E não em um ano a gente tendo que coletar demandas e responder. Isso fica muito inchado. Acumula, né? E o conselho ele para de andar, ele fica patinando em muitas demandas coletadas e poucas demandas respondidas. Então é isso que a gente precisa alterar. Quais são as demandas mais comuns que costumam aparecer nessas reuniões? Você disse, tem a questão do serviço que dá para filtrar, um corte de mato no meu bairro. Exato. Isso você resolve através do 156, fazendo ali o pedido. É claro que você, colocando isso no conselho, você bota um pouquinho mais de pressão, né? Chama um pouco mais a atenção. Mas quais são as principais demandas que costumam aparecer nessas reuniões, David? A gente tem diversas demandas, desde a construção de um posto de saúde, de uma escola, de um asfaltamento, de uma rotatória. Então, cada região ela é muito pujante na sua questão de necessidade, né? Então, é lógico, a gente tem regiões de Piracicaba sendo desenvolvida, outras um pouco parada. Então, é difícil pontuar quais são as demandas mais solicitadas. Mas a da saúde, ainda por conta de toda a pandemia que a gente passou aí, é ainda uma das principais demandas. Tanto termos de postos de saúde, como também do atendimento. A necessidade do médico, a necessidade de uma enfermagem, ainda é um tema muito relevante em Piracicaba. E a gente precisa começar a olhar novamente, até por conta de tudo que Piracicaba vem crescendo no sentido de empreendimento, né? Eu cito bastante a região do Campestre, que está crescendo, a região do Nova Suíça. Então, quanto mais você leva essas regiões distantes, né, da periferia do município, né, você acaba distanciando o atendimento médico também desses locais. Então, aí a gente começa a pensar num planejamento. Será que tem necessidade de levar um posto de saúde mais próximo desse novo condomínio? Não. É possível? Tem ônibus nesse local? Esse condomínio, os moradores têm mais carro? É toda uma pesquisa, uma análise que precisa ser feita. Como é que vocês avaliam a participação da população, de quem vai até esses conselhos participar no Comop? Normalmente é do centro... do centro da cidade para fora, para as periferias. Você comentou regiões que são periféricas da cidade, né? Sim. Ou também regiões centrais, tem gente que participa. Quais são o perfil?
O perfil ele tem uma variação muito grande. Quando a gente fala de perfil central, é lógico que todos ali têm uma necessidade. Exemplo, a praça é sempre citada. A Rua do Porto é sempre citada também nas plenárias mais centrais. Quando a gente vai para uma região mais periférica, aí é questão de mobilidade urbana, questão de ônibus, questão de saúde, a questão do ensino escolar. Então, cada região, a gente já vai caminhando para uma necessidade. Então, hoje, eu sei mais ou menos o que cada região já tem como necessidade, que pode se repetir. Como a gente já coletou essa demanda no ano passado, pode se repetir nesse ano. Então, isso a gente tem que olhar com mais detalhes, por conta do desenvolvimento mesmo da região, entendeu? Ô David, muito obrigado pela participação aqui com a gente, né? Lembrando, então, hoje, qual o horário, local que acontece aí essa reunião? Hoje, a nossa primeira plenária aí do orçamento participativo, ela acontece no Centro Social do Vila Resende, na Avenida Oswaldo Cruz, 365, no Inhoquim, e aí tem os bairros de abrangências. Toda a divulgação está no site da Prefeitura, pode acompanhar por lá. A gente vai estar disponibilizando também no Instagram da Prefeitura esses locais, datas. E lembrando que são 13 reuniões plenárias, né, na cidade. Então, espero que quem está ouvindo a gente aí possa participar de pelo menos uma reunião dessa. E não necessariamente precisa ser algum líder de bairro nem nada, pode ser um cidadão comum que comparecer lá. Cidadão comum que pode comparecer, a gente vai estar lá para ouvir todo mundo, coletar, mapear todas essas demandas e aí a gente poder dar um feedback para a população também e levar isso até o governo municipal. Obrigado pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, ótimo dia. Nós conversamos com o David Marcelino, que é o coordenador do Conselho do Orçamento Participativo, o COMOP. Agora 8 horas e 30 minutos.